Salve progressistas, eu sou o Clayson. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Eu inclusive fiquei sem gravar vídeo aqui para o canal, porque acabei perdendo um amigo muito querido, uma pessoa muito próxima, alguém que eu tenho uma admiração enorme, um sujeito muito inteligente, um sujeito que tinha muito a oferecer para a sociedade, com o seu conhecimento, também era um empresário, dava muitos empregos. A empresa dele com certeza vai continuar com os filhos, mas é uma perda que a gente sente muito, porque a gente percebe que parece realmente que foi interrompido sem seu momento. A sensação que a gente tem é essa, né? Uma pessoa que tinha muita saúde, apesar de ser mais velho do que eu, acho que tinha mais saúde até do que eu, porque era um esportista, era um cara que vivia uma vida saudável, não tinha nenhum problema sério. Eu, por exemplo, tenho diabetes, tenho uma série de comorbidades aí, né? Ele não tinha nada disso e acabou sendo infectado pelo Covid e ficou 2 meses na UTI e acabou vindo a falecer. E eu acompanhei todo esse processo quando ele estava infectado, ainda na casa dele. Nós estávamos conversando pelo celular e ele falava: cara, eu tô com um pouco de febre, vou tomar os remédios. Ele tomou esses remédios do chamado tratamento precoce. Esse nome não existe porque, na verdade, não existe tratamento para o Covid. Então existe um grupo de pessoas que querem colocar esse nome, tratamento precoce. Não existe tratamento nem precoce, nem retardado, nem antes, nem depois, nem no meio. Não existe tratamento para o Covid. Inclusive, a própria UTI não é um tratamento para o Covid, é uma tentativa de dar uma sobrevida para as pessoas, mas o Covid ele afeta de fato alguns órgãos, especialmente os pulmões, e muitas vezes as pessoas ficam com sequelas, mesmo saindo da UTI. 25% das pessoas que saem da UTI, já se fala até em um número maior do que esse, são pessoas que acabam morrendo depois, mesmo depois de vencer essa etapa da UTI. Então é uma doença terrível, uma doença assim assustadora. E eu acompanhando isso de perto, de uma pessoa próxima, vendo os relatos, vendo tudo, foi uma coisa muito chocante para mim. A última conversa que a gente teve, ele já estava internado no hospital. Eu liguei para ele, nem sabia que ele já estava internado. Ele falou: Clayson, eu estou vivendo um inferno. Ele até usou o termo inferno de Dante, porque eu puxo o ar e o ar não vem, eu não consigo encher os meus pulmões de ar. É um desespero. E naquele dia, quando eu vi aquilo, fiquei realmente muito, muito triste. Depois disso, ele já entrou para a UTI, ele era um médico, sabia do que é uma UTI numa condição dessa, do que é ser entubado. Ele não queria entrar na UTI, mas não teve jeito, entrou na UTI. E aconteceu o pior, então, essa semana. A gente fica muito triste. Não só por ser uma pessoa querida, mas também por saber que muitas pessoas estão passando por isso nesse exato momento. Quando eu começo a pensar a quantidade de pessoas que estão sofrendo agora, nesse momento, e as famílias que já sofreram, porque essa semana aconteceram algumas questões que eu considero assim um marco, né? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Só que antes eu quero pedir para você dar o joinha. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo. A gente precisa que você se inscreva no canal, porque nós estamos com esse objetivo de atingir os 200 mil inscritos aqui em 2021. Nós já chegamos a 172 mil, então muito obrigado a você que está se inscrevendo. Se inscreva aqui no canal, esteja junto com a gente. Muitas vezes você assiste os nossos vídeos aqui e não se inscreve, então se inscreva para você ajudar o nosso trabalho. Ative o sininho, seja membro. Essa semana a gente teve, por exemplo, há um ano, né? Completamos um ano do primeiro caso no Brasil. Um ano do Covid no Brasil. Nós tivemos também um recorde, tivemos 1.580 pessoas mortas em apenas um dia. Isso nunca tinha acontecido ao longo deste ano todo que se passou de Covid. Tivemos também, lamentavelmente, o número de 250 mil mortos. A gente não consegue nem pensar o que significa isso, é muita gente, 250 mil mortos, além de a gente ter visto, como a gente está vendo, inclusive hoje, na sexta-feira, o colapso. São mais de 17 estados
do país que estão em colapso. Cidades que não têm mais condições de lidar com o problema, UTIs lotadas. E essa situação que a gente sabe não escolhe nem sequer uma questão social aí, não tem pobre, não tem rico. A gente está vendo aí o Albert Einstein com 104% de ocupação da UTI, o Sírio-Libanês com 19 pessoas na fila de espera para internação, que são os chamados grandes hospitais, os hospitais da elite do Brasil, todos eles já abarrotados de pessoas sem condições de atender. É uma situação de desespero que não tem tamanho. E no meio dessa tragédia, desse desespero todo, nós estamos vendo o pior governo da história do Brasil, desde quando o Brasil não era Brasil, desde 1500. Não tem como ser pior. Este é o pior governo do mundo para lidar com a pandemia. Nós tivemos agora uma troca, os Estados Unidos deve estar feliz, né? Porque foi somente o Trump sair e entrar o Biden que as coisas começaram a mudar lá nos Estados Unidos e as coisas melhoraram bastante. Eles conseguiram diminuir as curvas. Aqui nós estamos com uma curva ascendente de mortos e infectados. É o único país no mundo, são pouquíssimos os países do mundo entre os 20, é o único, né? Os 20 maiores países do mundo é o único, mas são pouquíssimos os países no mundo que têm uma curva ascendente. Todos os países estão diminuindo a sua curva, mesmo aqueles que estavam em uma situação também tão grave quanto o Brasil, estão diminuindo. Está sendo feito agora um arrefecimento do número de mortos e infectados. Aqui no Brasil nós estamos numa curva ascendente, nós estamos aumentando o número de mortos e infectados numa segunda onda que parece ainda ter condições de piorar. Para ficar ainda mais complicada a situação, nós temos um Ministério da Saúde completamente incapaz e incompetente. É uma situação que parece realmente ser comandada por símios, né? Porque você percebe que eles agora recentemente trocaram as vacinas do Amapá com o Amazonas e demoraram 24 horas para arrumar essa situação. Eu falei aqui para você o que aconteceu em 24 horas, tivemos 1.580 mortos. Então é o pior momento para você ter problemas como esse. Nós tivemos a interrupção das vacinas em vários lugares do país, porque simplesmente não há vacinas para que possa dar continuidade ao processo de imunização. Então a gente está vivendo um pânico terrível da população e nós estamos vendo, paralelo a isso, Bolsonaro falando coisas absurdas, sem sentido, completamente assassinas. A gente fala que é um sujeito que tem um comportamento de um genocida, e esses fanáticos bolsonaristas ficam assim invocados com isso. Não, mas como assim genocida e não sei o que? Ele está fazendo o que ele pode. Na verdade, ele está fazendo o que ele pode para aumentar o número de mortes, para piorar a situação. 2 dias atrás, ele fez uma posse desse tal João Roma, que ninguém nem sabe quem é esse cara, né? É um cara que foi secretário lá na Bahia, mas é um sujeito que as pessoas nem sabem muito bem por que ele está lá no Ministério da Cidadania, um cara do Centrão, que aquele que poderia ser o responsável pela nomeação diz que não nomeou, então nem se sabe muito bem por que foi feita essa mudança. Aí tem o Onyx Lorenzoni, que fica pulando de secretaria para ministério, para órgão aqui, órgão ali, não consegue se dar bem em nenhum deles, é um incompetente em todos os lugares que ele entra. E aí nós tivemos a posse desses dois com uma aglomeração enorme lá em Brasília, muitas pessoas, 80% das pessoas sem máscara, se aglomerando lá em Brasília, o Bolsonaro todo faceiro, sem máscara no meio daquelas pessoas. Ontem, quinta-feira, na live dele, na famosa live de quinta-feira, ele fez uma declaração absurda contra as máscaras, dizendo que as máscaras prejudicam as pessoas, falando alguma coisa com relação às crianças que têm problemas com relação ao uso de máscaras, está prejudicando as crianças o uso de máscaras, ou seja, mais uma declaração contra as máscaras, ele que não usa máscara mesmo, não gosta das máscaras.
Hoje, no Ceará, nós tivemos a presença, mais uma vez, do Bolsonaro no meio de pessoas que se aglomeram para falar mito, que é outra coisa que parece que a pessoa realmente está fora de si, né? Se aglomerar para ficar gritando mito. A gente viu isso agora há pouco, agora à tarde, no Ceará, e o Bolsonaro sem máscara e os seus apoiadores, a maioria sem máscara. E esse é o país, esse é um contraste terrível entre mortes em escala absurda e pessoas que desafiam a ciência, desafiam essas mortes. Nós tivemos uma informação de uma enfermeira que se recusou a tomar a vacina, 35 anos de idade. Essa enfermeira é bolsonarista. Ela se recusou a tomar a vacina, teve que ser demitida em função disso e acabou morrendo pelo Covid, porque negou algo que era um direito dela. Ela poderia ter tomado essa vacina, poderia estar viva agora, mas por entrar nessa narrativa anti-ciência, por entrar nessa narrativa bolsonarista, ela morreu. E nós estamos vendo muitas pessoas morrendo, e mesmo isso acontecendo aos olhos de todos, ainda há defensores do Bolsonaro, ainda há bolsonaristas que negam a ciência, que negam, inclusive, que combatem as vacinas, que combatem o uso de máscara, que combatem os cuidados necessários, né? Furando as medidas, negando os cuidados básicos. E a gente vê realmente uma situação de caos. O país está em um caos. A BBC ela criou uma reportagem sobre a gripe espanhola. Na época, houve uma liga anti-máscara. Essa liga protestava contra as restrições necessárias para a gripe espanhola. Uma liga anti-máscara em São Francisco, nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, isso faz 100 anos. Nós regredimos há 100 anos no país. É como voltar 100 anos atrás. Um século. É um pensamento de um século atrás, que já deveria ter sido vencido aqui no país. Nós estamos regredindo, estamos voltando 100 anos, regredindo um século. As pessoas estão se afundando em uma situação completamente absurda. Bolsonaro contra o lockdown, contra as medidas restritivas, a favor, né? Ele indiretamente ele defende empregos, só que ele não consegue resolver nenhum nem outro, porque a situação que a gente está vendo, nós atingimos mais uma vez 13,9% de desempregados no país, estamos com 13 milhões, mais de 13 milhões, 13,4 milhões de desempregados no país. Então ele não resolve a situação de desemprego, apesar de simplesmente dizer que está fazendo tudo o que faz para tentar resolver a situação. Então ele não cuida da saúde, não cuida do emprego, que é o que ele está querendo dizer sobre a parte econômica. Ele é um desastre, né? Ele acabou de provocar uma situação complicada na Petrobras. Hoje nós tivemos uma queda das ações da Eletrobras. Então ele complica a situação econômica em vez de ajudar, e ele fala que está levando as pessoas à morte para tentar ajudar a situação econômica. Nós tivemos uma fala de um prefeito que falou: entregue a sua vida a favor da situação econômica da cidade. Ou seja, as pessoas nem estão se disfarçando mais. Nós estamos realmente numa situação terrível no país. É uma realidade terrível. O próximo vídeo aqui no canal a gente vai falar sobre a Matrix bolsopetista. Esse é um vídeo que vale a pena você acompanhar, porque ele traz alguns parâmetros. A gente vai falar a respeito do que está acontecendo com relação a algumas... a gente quer colocar assim análises políticas, mas nem dá para dizer que isso é uma análise política. Mas nós tivemos um jornalista que falou a respeito dessa situação, comparando o bolsonarismo com o petismo. Esse vai ser um dos próximos vídeos aqui do canal. Para você ver esse vídeo, é só você ativar o sininho se você é inscrito. Se você não é inscrito, seja inscrito aqui no canal. A gente está com essa meta de atingir os 200 mil, com a sua força nós vamos chegar lá. E você pode ser membro para você dar uma força para o nosso trabalho aqui. Nós
queremos melhorar a qualidade da nossa imagem nas nossas lives, precisamos comprar equipamentos para isso. Com a sua força, sendo membro, você ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? E não se esqueça, quero saber o que você pensa a respeito deste caos aqui no Brasil. Coloque o seu comentário. Eu leio praticamente todos os comentários aqui do canal, então coloque o seu comentário para eu saber o que você pensa a respeito disso. Até o próximo vídeo.